Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula nossa de Fundamentos da Administração. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a introdução aos modelos gerenciais básicos e passar aí, alguns recados da disciplina. Bom, ontem eu terminei as correções e postei as notas lá dos trabalhos em grupo. No geral, vocês foram bem, né? Eu dei o feedback ali se estava bom, se tinha alguma questão equivocada, se tinha algum probleminha ali de formatação do trabalho. E, no geral, vocês foram bem, tá? Notas altas, notas boas, respostas boas, dentro do que de fato eu esperava, né? Passei aí nos filtros de plágio, não tinha plágio. Um ou outro ponto que era comum mesmo, apontamento, porque era parte do texto ali, então isso era normal, tá? Então as notas já estão lá no Cigar, dá para vocês visualizarem, indo lá em aluno, ver notas, se eu não me engano, aluno notas, um negócio assim, vocês conseguem visualizar. Não olhem pelo resumo de notas ali e tal, porque ele só vai aparecer à medida que as unidades de fato são fechadas, à medida que eu consolido a disciplina. Então, como ele solta a nota por unidade 1, 2 e 3, né? É unidade de nota, não unidade de conteúdo. Às vezes ele vai fazer a média ali, por exemplo, a atividade 1 e 2 é a média da unidade 1. A atividade 3 que a gente fez agora, junto com a atividade 4, vai ser a média da unidade 2 de nota. Né? E a atividade 5, que é a prova, somente ela vai ser a unidade 3 das notas. Tá? Bom, deixa eu iniciar aqui. Então, a aula de hoje é um pouco mais rápida, porque é só uma introdução mesmo, tá? Na semana que vem que a gente entra um por um dos modelos, e aí ela deve demorar um pouquinho mais, tá? Então, a gente comentou sobre a administração, né? Essa unidade 4 agora, ela é um pouco mais voltada para a parte pública, né? Ele explica um pouco o contexto da parte pública, a gente já falou do contexto da parte privada, mas vamos falar um pouquinho da parte pública, tá? Que é um pouco diferente, tá? Tem alguns pontos que são iguais, mas tem muitos pontos que são diferentes aí da administração privada. Então, a administração pública, ela vai ser um conjunto de órgãos, de serviços, de agentes do Estado, geralmente pessoas, bem como da sociedade, né, demais pessoas coletivas públicas, que vão buscar e assegurar a satisfação das necessidades coletivas, que são bem variadas, tais como segurança, cultura, saúde, educação, bem-estar das pessoas, bem-estar coletivo, tá? Entre outras questões. Depois de vários e vários estudos envolvendo a área da administração ou gestão dessas últimas décadas, tem nos mostrado que a gente pode agrupá-la em 3 grandes grupos. Tá? Isso aqui é importante destacar. Principalmente a pública, ela é um conjunto, enquanto na administração privada, geralmente o tripé é recurso financeiro, recurso material e recurso humano, na pública é um pouquinho diferente. Tá? Então, o primeiro grande grupo que envolve a administração pública é o que a gente chama de técnica. Tá? A técnica é uma variedade de abordagens cuja preocupação é apresentar a administração como uma ferramenta tecnológica neutra e objetiva. Então, o primeiro pé aí de um tripé é a técnica, ou seja, você apresenta a administração como uma ferramenta, como um manual que ela segue, tá? Como meios de se fazer as coisas, sem você observar se está fazendo certo, se está fazendo errado, se isso importa ou não importa, tá? É a técnica, você vai lá e faz, tá? Porque tem que fazer. Você tem ainda outros modelos prontos para serem aplicados em busca de melhores resultados coletivos, pré-estabelecidos e não atingíveis em sua ampliação, sua aplicação nas organizações, tanto pública quanto privada. Então, dessa forma, a administração, como uma estrutura formalizada de sistema,
ela vai trabalhar sempre buscando a maior eficiência, não necessariamente aqui o resultado, tá? Ela vai fazer, ela chega, o servidor chega para trabalhar, é dado tarefas para ele, ele vai lá e faz. Isso é a técnica, tá? O segundo grupo diz respeito aos estudos que contemplam a perspectiva da política nas organizações, tá? Ou seja, a política, ela é uma oposição à técnica, tá? Esses estudos na política, ele vai buscar resolver conflitos de interesse entre grupos nas organizações, tá? Que são dotadas de grandes incertezas. Então, a política, perdão, nem sempre ela vai partir para o lado de viabilidade econômica. A política nem sempre ela vai seguir o manual, tá? A política é oposta à técnica, porque enquanto a técnica é cheia de regra para ser feita, a política ela vai de uma vontade, às vezes individual, uma vontade coletiva, a vontade de quem fala mais alto, tá? Então, a base da perspectiva política, ela é construída a partir do entendimento de que as organizações são palcos naturais de conflito entre grupos ou coalizões que disputam entre si processos de escolha decisória e se apoiam neles para a resolução desse conflito. Tá? A organização ela é tratada como uma arena de disputa entre grupos que têm interesses divergentes em busca aí do controle da decisão, da tomada de decisão. Como assim, professor? Dá alguns exemplos. Tá? A técnica vai dizer que a sociedade está evoluindo, que a sociedade precisa de maior consumo de energia elétrica, e aí você tem lá uma necessidade que é a ampliação do fornecimento de energia elétrica. Tá, esse é um ponto, o ponto técnico diz isso. O ponto político fala assim, vamos construir uma hidrelétrica, né? Que é um dos tipos de energia que é relativamente mais barato, porém, as hidrelétricas têm um alto impacto no meio ambiente, porque elas mudam o ambiente, elas transformam ali toda uma região, faz deslocar pessoas de locais, animais, entre outras coisas. E aí, você vai ter o grupo técnico, que diz que precisa fazer uma hidrelétrica ali naquele ponto, você vai ter o grupo político que quer fazer, porém você vai ter o grupo político que não quer fazer, que acha que isso vai destruir o meio ambiente e que tem outros tipos de energia renovável, como eólica, solar, entre outras aí, tá? Quando a gente fala de uma arena de disputa, é que você vai ter de um lado, muitas vezes o governo e até um lado da sociedade demandando a questão da hidrelétrica, e do outro lado você vai ter as pessoas, um grupo, geralmente ambientalistas e tal, que não querem que faça. Da mesma maneira, principalmente aqui no estado de Mato Grosso, você tem ali terras que estão em conflito de demarcação e geralmente os governos de esquerda protegem ali os indígenas e governos de direita protegem ali os produtores, tá? Então, são conflitos que a política vai levar em consideração fatores ideológicos, grupos, tá? Grupos oligárquicos, que são grupos de poderes, entre outras questões, tá? Aí você pode também, um outro exemplo é vocês pensarem no local de trabalho de vocês, para quem trabalha, né? No local de trabalho de vocês, as pessoas acabam formando grupos com interesses diversos de disputas de espaço e poder. Então, tem aquele que não quer mudar de setor ou função porque já se acomodou, está bem ali. Tem aquele que quer mudar, que quer crescer, que quer buscar outras oportunidades e tal. E tem aqueles que, de fato, para eles pouco importa de crescer ou não crescer. Tá? Imagina, por exemplo, no setor público, um secretário que, pressionado por moradores de um bairro carente, luta pela construção de uma unidade de saúde. Né? Então, só para
pegar aqui que, por exemplo, tem bastante, como é que eu posso dizer assim, tem alguns exemplos que, de fato, ficam até um pouco mais fácil de associar, né? Você tem uma determinada comunidade que quer que construa uma unidade de saúde ali em determinada região, tá? Qual é o discurso que o secretário de saúde vai ouvir do secretário de finanças? Que não tem verba para isso, tá? Então, outra característica que marca aí a administração pública é uma metáfora de que o cobertor é curto, tá? Então, você não tem dinheiro para atender todas as demandas da sociedade. Então, a política, muitas vezes, vai direcionar prioridades, vai estabelecer prioridades, e por mais que a técnica diz, precisa construir hidrelétrica, precisa construir um posto de saúde, o interesse político vai dizer, não, eu não quero isso. Eu quero que construa, eu quero que faz asfalto, eu quero que faz outra coisa, tá? Porque, assim, já teve várias pesquisas que, por exemplo, por que quase nenhum gestor, nenhum prefeito investe em saneamento? Porque é uma coisa que fica embaixo da terra, é uma coisa que tem que rasgar o chão, causa transtorno, né? E as pessoas não dão valor a isso, elas dão valor ao asfalto. Prefeito principalmente, assim, né, em prefeituras, o que se usa muito em campanha é asfalto, máquina ali, patrola, aquela coisa toda, que é o que chama atenção, que é o que dá mais visibilidade, tá? Então, a gente tem um conflito nisso, né? O secretário de saúde quer construir um posto de saúde, porque ele está recebendo a pressão para isso. O secretário de finanças ali, ou de fazenda, vai dizer que não tem dinheiro. E aí, a política, muitas vezes, vai fazer com que o secretário de saúde se alie aos moradores para aumentar a pressão sobre o colega de finanças, tá? Então, começa a surgir divergências e mediações políticas, e o prefeito vai ter que entrar na história para poder fazer a negociação, né? Para poder falar assim, não, eu acho que esse lado tem razão, eu acho que esse outro lado aqui é que está com a razão, e por aí vai, né? E o novo posto de saúde poderá ser construído se o grupo de pressão, pelo lado do grupo de pressão que tiver a maior força. Às vezes o secretário de finanças ali, ou de fazenda, é um só. Porém, ele fala assim para o prefeito, cara, se fizer isso, você vai estourar a lei de responsabilidade fiscal. É o seu CPF. E aí ele tem, de um lado, esse discurso, e do outro lado, 100, 200, 300 pessoas, mais o secretário de saúde falando que precisa fazer, tá? E, da mesma maneira, esses conflitos podem acontecer em outras áreas, como a educação, na parte de obra. É muito comum, né, vocês evidenciarem isso. Esses dias eu estava vendo, acho que tem alguns alunos do curso aí que estão morando fora ainda, né, não mudou para cá. Então, é muito comum vocês evidenciarem isso na cidade de vocês. É comum, tá? De um lado, você tem a técnica, que vamos dizer assim, que é, a grosso modo, a emoção, a razão, perdão, de se fazer as coisas. E, de outro lado, a política, que é a emoção. Muitas vezes não existe uma explicação lógica para aquilo. Você tem um grupo de interesses que pede para fazer, daí vai lá e faz, tá? Do ponto de vista econômico, né, as obras da Copa do Mundo, elas afetaram muito a questão do gasto público, né? Você gastar num estádio R$1,5 bilhão para sediar 4 jogos da Copa do Mundo. Tudo bem que agora está sediando mais jogo, né? Está sediando Copa América e tal. Campeonato Brasileiro, Série A, né? Já foi Série C, Série B. E assim, do ponto de vista técnico, até então, a construção da Arena Pantanal em Cuiabá, há 2, 3 anos atrás, estava sendo considerado assim, um fracasso, porque é um negócio antieconômico. Você tem, usando ou não usando o estádio, aliás, não usando o estádio, você tem uma despesa fixa por mês de 80, 60 mil para fazer limpeza, para fazer manutenção do gramado, irrigação, parte elétrica, né? Usando o estádio com frequência, essa despesa sobe para 130, 140, 150 mil por mês, tá? Só que, de outra forma, né, olhando com outro olhar, talvez, se não tivesse a Arena Pantanal, você talvez não teria um time, no caso o Cuiabá, na Série A. Talvez você não teria eu sei que aquele prédio ocupado
a Defesa Civil, eu sei que nesse prédio também ocorre o centro de triagem da Covid, né? Então, às vezes ali, hoje a Arena Pantanal já não parece o elefante branco que parecia há 3, 4 anos atrás, tá? Só que, quando se previu ele, também não se previa o que está acontecendo hoje, tá? E aí a gente tem de um lado a técnica, do outro a política, e tem um terceiro grupo que estão os estudos que pensam as organizações a partir da perspectiva crítica, ou seja, é um ponto de vista neutro. Você tem o técnico, que é a razão, você tem o político, que vamos chamar assim de emoção, e você tem uma terceira via ali, um terceiro grupo, que é a perspectiva crítica. Tá? Esse grupo, ele vai fazer uma oposição aos outros dois, a técnica e a política, na medida que ele descarta a administração, né, ele não reconhece nem só como um ferramental técnico e nem só como algo de disputa política. Tá? Então, pensando, observando essa perspectiva crítica, a administração, influenciada de certa forma pela obra do Karl Marx, que diz assim que quem deveria determinar as demandas era o povo e não ali o soberano ou detentor do poder, a administração tenta aplicar alguns conceitos do marxismo aí, e como um mecanismo de controle social, a serviço dos interesses maiores, né, dos gestores públicos, dos proprietários de organização e de outros bens privados da sociedade. Então, essa terceira via, ou esse terceiro ponto, digamos assim, que é o que a gente chama de controle social, né, e aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia ao marxismo, longe disso, porque o marxismo tem várias falhas aí, mas tem um ponto da corrente marxista que há sentido, há razão, que é a questão do controle social e a participação das pessoas na tomada de decisão sobre os recursos públicos, sobre o que se tem que fazer da melhor forma de aplicar. Então, o que esses três agrupamentos, né, de técnica, política e controle social, tem a ver com a ideia de gestão como prática social? Tá? Bom, primeiro, é necessária uma alternativa que incorpore de maneira integrada ao tripé técnica, política e crítica social ou controle social a ideia de gestão. Dessa maneira, dessa forma, isso implica em dar atenção à parte técnica quando envolver as estruturas, tecnologia, os procedimentos, como fazer, né? Como resolver os conflitos interpessoais, intergrupais, tá? E aí, correlacionar isso com os conflitos da sociedade que vêm da parte econômica, social, política e ideológica, né? E aí é necessário entender a administração para que você tenha um equilíbrio entre técnica, política e crítica social. É importante você compreender a administração como prática social, ou seja, a prática social, ela vai pegar o que tem de melhor e necessário em cada um desses pontos do tripé, utilizando o princípio da conveniência. Ou seja, você vai tomar a decisão com base naquilo que é mais conveniente para aquele momento, para aquela situação. Então, eu posso dizer assim, trazer a Copa América para o Brasil e jogar os jogos ali em Cuiabá foi conveniente, né? É conveniente nesse momento de pandemia? Eu, particularmente, acho que não. Mas isso ajuda a economia de Mato Grosso? A economia de Mato Grosso foi uma das menos afetadas no Brasil inteiro. Tá? Até porque várias cidades não adotaram o lockdown, principalmente as da região norte ali. Tá? O estado de Mato Grosso é o estado que mais arrecadou, mais teve crescimento de arrecadação durante a pandemia. Enquanto outros estados tiveram déficit, o estado de Mato Grosso teve superávit. Então, em vez de diminuir a arrecadação, aumentou a arrecadação durante a pandemia. Tá? Isso é um sinal de que o comércio está aquecido, por mais que tenha loja que fechou em razão de decretos municipais, mas o estado em si está aquecido. Tá?
E, em contrapartida, o Estado está aquecido e está tendo muitos casos aí ainda de internação, de falecimento, né, de contaminação aí pela Covid, tá? Então, um outro exemplo dessa questão de conveniência ou de prática social é um católico, um evangélico, que frequenta sempre aos domingos a missa, o culto, em uma igreja ou templo. É um exemplo indireto assim que a gente pode usar. Essa pessoa se arruma. Vocês, quando vão na missa, no culto de vocês se arrumam, vestem uma roupa, né, bem adequada, um vestido ou uma calça, né, geralmente se for mulher, e um terno com gravata, camisa social, né, calça e camisa se for homem, né? O homem não vai de bermuda e chinelo, camisa regata na missa, né? Eu imagino que não, pelo menos na igreja aí que eu frequento eu não vejo, né? E aí a gente cresceu ouvindo as pessoas dizerem assim, fulano tá usando roupa de domingo, né? O que isso significa? Que primeiro que o fulano, quando sai de casa para estar com Deus, né, que é o que ele busca ali na igreja, sabe que tem que se apresentar de maneira assim distinta, formal, né? Logo ele procura uma roupa adequada para isso. Ou seja, é coerente, tá? É razoável ele fazer isso. Ninguém precisa dizer isso para essa pessoa, você tem que se vestir bem, né? Não há nenhuma lei que obrigue, né, ou uma escola de pensamento que às vezes ensine você a se vestir dessa maneira. Com ressalvas aí algumas religiões que de fato impõem determinados tipos de roupa por questão ideológica mesmo, tá? Mas com exceção disso, né, fora isso, não há de fato uma regra. Na Bíblia não diz que você tem que vir vestido para a igreja, né? Então, a pessoa sabe disso e sabe que precisa ir bem vestido, porque ele percebe com frequência esse comportamento no grupo que ele vive como algo comum. Então, ele vê que outras pessoas também se vestem bem, e aí ele também quer se sentir parte pertencente a esse grupo, e por isso ele faz isso. Então, dessa maneira, ele também pratica o ato de se vestir bem, sem se questionar, quase que de maneira instintiva, quase que às vezes sem perceber isso daí. E segundo ponto, é porque usar roupa de domingo, né, se vestir bem para ir na missa, significa dizer que está bem trajado, né? Então isso é uma prática social, você faz uso do que a gente chama de conveniência, é conveniente se vestir bem para ir na missa, tá? Aplicando isso no dia a dia, né, a conveniência, a razoabilidade, é o que precisa nortear esse tripé, né, de técnicas, de conflito político de grupo e conflito político estrutural, né, para que você tenha uma gestão pública eficiente. Tá? Então, pensar a administração vinculada à prática social ajuda em muito a ação gerencial no serviço público, que deve, então, ser construída a partir de uma análise contínua e dinâmica do tripé. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é a questão do orçamento participativo. Tá? Como que funciona o orçamento participativo? Ele geralmente começou aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, na época do governo acho que é o Tarso Gereissati lá, se eu não me engano, em que constituía o seguinte, a prefeitura fazia um mapeamento de onde estava vindo a arrecadação do IPTU, e parte dessa arrecadação, quem decidia o destino dela era o município, a associação, era os moradores do bairro, era a associação de bairro, aquela coisa toda. Então, vamos supor que os moradores aqui do bairro Vila Irene, que está próximo de mim aqui, arrecadaram 2 milhões de reais aí no último IPTU, né? A prefeitura pode criar, através da LOA, da LDO, uma diretriz, né, orçamentária, dizendo assim, que 50% do que for arrecadado no bairro Vila Irene vai ser decidido pela população do bairro. E aí, geralmente, é feito 1 ou 2 audiências públicas, em que as demandas são apresentadas, e ali o bairro vai dizer, a associação de moradores vai dizer aonde ela quer que aplique o dinheiro. Se é a construção de creche, se é a construção de uma unidade básica de saúde, um PSF, se é asfaltar, se é construir uma praça,
né, assim, lógico, geralmente a demanda vem por educação e saúde, né, que geralmente são os gastos mais caros. Aí, segurança, né, então, quando você aplica esse princípio da razoabilidade ou né, da prática social, você ouve a comunidade para decidir em conjunto, tá? E aí você põe os interesses, por exemplo, da gestão, do prefeito, da prefeita, abaixo dos interesses daquela comunidade, daquele bairro ali, tá? Então, esse tripé de técnica, conflito político de grupo e estrutural, né, ou técnica, política e prática social, nos ajuda a fazer uma leitura dos ambientes interno e externo das organizações públicas a partir desse diagnóstico, podendo também incrementar nossa ação gerencial de maneira um pouco mais equilibrada. Então, de maneira bem simplista, né, é você tomar as decisões com base naquilo que é mais coerente, com base naquilo que faz mais sentido, tá? Mas professor tem que dizer isso parece tão óbvio. Tem que dizer, tá? Porque às vezes tem gestor que entra, prefeito, governador, presidente, que a decisão dele é para atender o grupo que elegeu ele. Então, por exemplo, vocês devem saber de várias histórias aí que determinadas prefeituras não liberam o alvará para determinada construção, para determinada situação aí de empresa concorrente, porque aquele comerciante ajudou a eleger aquele prefeito. Nossa, isso é coisa muito comum, tá? Só para explicar para vocês, até isso foi boato na época, isso não é verdade, tá? Mas só para explicar que é um boato, mas para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Teve uma época que o Atacadão, de fato, estava interessado, o Atacadão tem um terreno comprado aqui em casa, o Atacadão lá de Cuiabá, para construir um Atacadão, tá? Ali próximo da FAPAM, tem um prédio ali próximo da FAPAM. E na época, surgiu um boato de que o Grupo Juba estava fazendo pressão em cima do prefeito para não deixar, para não liberar os alvarás ali, para que o Atacadão viesse e construísse ali, porque o Grupo Juba ajudou a eleger o prefeito. Assim, isso foi um mito na época, isso foi uma conversa que saiu na cidade, né? A prefeitura sempre disse que nunca houve pedido de alvará para construção e que o Atacadão resolveu não abrir porque ele estava passando por um período de transformação, ele faz parte do Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Pão de Açúcar tinha acabado de comprar o Grupo Extra ali, né? Então eles estavam remanejando, reestruturando a política de expansão deles e decidiram não construir por agora, tá? Mas, só para mostrar para vocês que lógico, é um exemplo hipotético esse que eu falei, mas isso é muito comum, tá? Uma loja mecânica, por exemplo, tem cidade, tá? Ali, Quatro Marcos, Araputanga, Jauru, né? São cidades em que você tem uma forte presença ali da igreja ou das igrejas no comando decisório ali da cidade e muitas vezes, quem decidia se o comércio ia abrir ou não, ou podia abrir ou não, era às vezes o padre, não era nem o prefeito. Tá? Para vocês terem uma noção, no grupo da Covid, o grupo gestor da Covid aqui de Cáceres tem, acho que um padre e um pastor participando do grupo de decisão sobre a Covid. Né? Não faz muito sentido um negócio desse. Parece que está ali no grupo para interesse institucional, não necessariamente ali interesse relativo à doença. Tá? Mas de outras formas, esse tipo de questão, esse tipo de participação, ele vai ocorrer nesses grupos, e aí você tem que estar sempre fazendo uso da razoabilidade ali, e como é que chama? Fugiu aqui a palavra, da conveniência, tá? Para tomada de decisão. E aí, assim, falando do papel do Estado, tá? E eu peço que vocês entendam bem esse slide aqui, porque lá na frente a gente vai resgatar ele de novo, tá? O Estado,
tá? Ele tem esse tripé para tomar decisão, mas o Estado pode assumir duas formas ali de execução, vamos chamar assim, duas formas de se trabalhar, tá? O modo unitário e o modo simples e federativo, tá? No modo unitário, e esses dois modos, eles até se parecem um pouco, mas no final eles são diferentes, eu vou explicar o porquê. No modo unitário, prevalece uma centralização, tanto política quanto administrativa, tá? Isso é possível por meio da instituição dos três poderes, o executivo, legislativo e judiciário. São poderes independentes, são poderes que um não sobressai sobre o outro, um não é maior do que o outro, apesar de que hoje o judiciário acaba virando quase que um poder moderador, mas em tese um não pode sobressair o outro. São independentes, um não pode necessariamente ficar subordinado ao outro, tá? Eles trabalham ali lado a lado, só que eles são únicos para toda a extensão territorial que compõe o que a gente chama de Estado, né? Não Estado de Mato Grosso, Estado como ente federativo, tá? Assim, é definida uma unidade de poder central da qual emana todos os ordenamentos, todas as leis, regras, formas de funcionamento, de criar lei, de executar e de julgar. E, ainda que possa haver certa descentralização de poder via entes regionais, né, poder executivo, legislativo e judiciário local, eles não possuem autonomia político-administrativa subordinando-se ao poder central. Esse modelo unitário é um modelo que é aplicado aqui no Brasil. Você tem o executivo, legislativo e judiciário, nacional, estadual e federal, porém, esse municipal é subordinado ao executivo nacional, tá? Ou seja, aqui em Cáceres, a prefeitura não pode criar uma lei permitindo, por exemplo, o porte de arma ou permitindo a pena de morte, tá? Nem o município, nem o estado. Tá? A regra é uma regra que vale para todo o país, que diz que você, né, agora nem sei como ficou mais, se pode ou não pode, acho que você pode o pode, pode o porte, não pode a posse, um negócio assim, não lembro. Mas, por exemplo, você não tem, né, quando a gente chama de unitário é porque as regras são uma só. Aí você pode ter pequenos ajustes nessas regras locais para adaptar uma realidade. Então, você tem a Lei Complementar 101 de 2000, tá? Que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e você tem, por exemplo, a Emenda Constitucional 89 de 2017, que é você tem a Constituição Federal, você tem a Constituição Estadual, que ditam as regras ali macro da União, do município. Então, a Constituição Estadual, ela não pode estar acima da federal, tá? E você tem um tipo de Constituição Municipal, que é o que a gente chama de plano diretor, que vai pegar essas regras federais e estaduais e vão adaptar elas ali para o município. Mas, mesmo assim, essas regras têm uma certa obediência à Constituição Federal, que é o modo unitário do qual a gente vive, né? A gente é regido. Já no modelo de Estado federativo, ou simples e federativo, os entes regionais, principalmente estados e municípios, por delegação de uma Constituição Nacional, eles possuem outras autonomias que são próprias, não podendo as suas competências administrativas, legislativas e políticas serem retiradas por um ato arbitrário e unilateral do poder central, como o Estado unitário. Dessa forma, cada ente regional, principalmente via Estado, tá, pode, preservando algumas diretrizes constitucionais nacionais, criar sua legislação, definir sua ordenação administrativa e instância jurídica própria. Tá? Não tem um centro único de poder, no caso federal, como é o modelo unitário, mas sim um compartilhamento desse poder de Estado entre os estados ali, regionais, né, descentralizados. Deixa eu até corrigir aqui o slide, porque não é como os EUA, tá? Até que eu coloquei do Brasil aqui, é dos Estados Unidos, tá? Depois corrijam lá no slide que eu postei.
Então, esse modelo, por exemplo, unitário, tá? Você tem, aqui no Brasil, poucos ajustes ou poucas linhas ali que o município e o estado pode assumir. No modelo americano, tá? Por que a eleição americana é uma bagunça? Porque cada estado tem uma regra. Tem estado que permite o voto por correio, tem estado que não permite. Tem estado que permite a pena de morte, tem estado que não permite. Tem estado que já legalizou a maconha para uso medicinal, outros entendem a maconha como crime. Então, de repente você sai de um estado, né? Você viaja de um estado para outro, você está cometendo um crime ou uma ilegalidade. Né? O que é algo que é normal e aceitável no estado, não é, no outro estado. Tá? E aí você tem, nesse modelo de estado federativo, ou modelo simples e federativo, regras básicas, porém, cada estado, às vezes, tem uma certa autonomia para regulamentar esse tipo de coisa. Tá? E o estado, ele é organizado por meio da administração denominada centralizada, né? Isso aqui a gente já falou do modelo de administração direta, que envolve as entidades estatais, como os ministérios e secretarias. A indireta, que é constituída pelas fundações, autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Que são aquelas que geralmente são de direito privado ou são sem fins lucrativos, que cooperam com o Estado, tá? Mas não são atividades obrigatórias ou específicas de Estado. E você tem ali o terceiro setor, que são as não estatais, que são as ONGs, as OSS, Organização de Sociedade, Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, que são as OCIPs, e por aí vai. Tá? Em contraponto à administração pública, a gente tem um conceito de serviço público, que é todo o serviço prestado pela administração pública ou por quem ela delega a ser prestado, sobre normas e controles do Estado para satisfazer a necessidade essencial ou secundária das pessoas, né? Ou por simples conveniência do Estado. Então, o serviço público é algo que pode ser prestado pelo Estado ou delegado para alguma outra entidade prestar. Por exemplo, o Ganha-Tempo é uma empresa privada que toca o Ganha-Tempo aqui em Cáceres, tá? Só que, porém, ele tem uma anuência, ele tem uma delegação do Estado, tá? Uma permissão do Estado para ele prestar serviços ali. Então, registro de trabalho, emissão de documento, renovação, né, de documento de veículo. E você tem ali a Politec, o Detran, deixa eu lembrar que mais órgãos estão ali dentro. Alguns serviços ali da prefeitura, que justamente concentram serviços públicos num único local. Tá? E isso é o que a gente chama de serviço público, tá? Que é prestado pela administração pública ou para quem ela delegar. E o conceito de governo é o conjunto de pessoas que exercem o poder político e que vão determinar a orientação política de uma determinada sociedade. E aí, governantes é o conjunto de pessoas que governam o Estado, ou quem manda, e governados é o conjunto de pessoas que está sujeita ao governante, que está subordinado ali ao governante. Tá? Então, serviço público é diferente de governo e também é importante a gente fazer aí uma distinção entre políticas de Estado e políticas de governo. A política de Estado é o que é colocado em lei, na interação entre os poderes ali, executivo e legislativo. E ele vai traduzir o que o Estado permite ou não permite, ou o que o Estado, de fato, precisa fazer ou não fazer. Tá? Políticas de governo, tá? Elas acontecem embasado ou em consonância com as políticas de Estado, e elas são definidas a partir de objetivos e fins a serem alcançados por governantes que ocupam poder na administração pública por meio de planos governamentais concebidos de acordo com dada orientação política. Como assim, professor? Traduz aí para nós. Política de Estado é garantir o bem-estar social. Isso é comum para governos, por exemplo, de direita, governos de esquerda, tá? Nos dois, há um interesse coletivo pelo bem-estar comum, pelo bem-estar
das pessoas. Tá? Governos de esquerda têm como objetivo promover o bem-estar através do desarmamento das pessoas, fazendo com que as pessoas não tenham arma, porque uma vez sem o acesso à arma, as pessoas não vão se matar, não vão sair por aí matando as pessoas. Os governos de direita, políticas de governo de direita, já pensam o oposto. Não, eu vou me armar para me proteger, uma vez que o Estado não consegue garantir que o ladrão não tem acesso a uma arma. Tá? Então, a política de Estado é a mesma, garantir a segurança das pessoas. Porém, a política de governo, um governo de esquerda vai partir para um rumo, o governo de direita vai partir para outro rumo, e são rumos totalmente opostos. Tá? E um outro exemplo é o exemplo da educação. É uma política de Estado que nenhuma criança com idade superior a 6 anos possa ficar fora da escola pública e gratuita de ensino fundamental. Para tanto, as políticas de governo nos níveis federal, estadual e municipal deverão garantir esse direito. Então, assim, por mais pobre que seja o município, tá, uma criança com 6 anos, tá, não pode estar fora da escola. Tá? Não pode... O prefeito fala, eu não tenho dinheiro para tocar aqui uma escola, as crianças vão entrar com 8 anos na escola. O prefeito vai preso por isso. Tá? Às vezes a cidade, eu vou pegar o exemplo ali de Jauru, não tem, às vezes, dinheiro para creche, para pré-escola, para ensino infantil, né? E aí acaba tendo que concentrar o dinheiro mesmo e cumprindo ali a lei no limite. Tá? Mas a política de Estado é essa. A partir de 6 anos, as crianças já têm que estar em escola e o poder público precisa garantir que isso funcione para essas crianças. Tá? Então, é preciso manter condições básicas para que toda criança, no limite daquela idade, de 6 anos, tenha garantida sua vaga na escola pública. Para isso, precisa construir escola adequada, garantir remuneração e formação de professores, infraestrutura, equipamento, material lúdico, pedagógico e tal. Já a política de governo, muitas vezes ela adequa ou distorce as políticas de Estado para um plano de governo. Então ela faz mudanças ou ajustes nas diretrizes e normas de educação, como, por exemplo, a inclusão de determinadas ementas ou conteúdos escolares. Uma outra comparação, tá? Já vou passar a fala, Maria Vitória, só um exemplo aqui, eu já passo a fala para você. Uma situação é, por exemplo, os governos de esquerda, não sei se vocês lembram daquela polêmica lá do kit gay, aí veio o governo de agora já batendo, falando que não, que isso não pode, que discutir, por exemplo, educação sexual nas escolas é incentivar ao sexo, né? Então você tem lá, por exemplo, os governos de esquerda que geralmente querem que isso seja discutido, né? E governos de direita que fala que não, que isso é incentivar, que isso é promover, que não é educar. Maria Vitória, pode falar. Não vai voltar o slide, professor? Oi? O slide? Mas, caiu, desculpa, peraí. Ele saiu aqui, eu nem vi. Perdão, acho que na troca de tela aqui acabou saindo, tá? Então, assim, esse modelo de política de governo e política de Estado, ele é isso. Você tem uma política de Estado que é única, que é algo aprovado, é o que está, às vezes, na Constituição, é o que está aprovado em leis. Só que, muitas vezes, a política de governo, ela vai distorcendo ali as políticas de Estado, ou não necessariamente distorcendo, ela vai adequando ao que ela entende que é mais eficiente, ou que ela entende que é mais coerente, tá? Vocês estão vendo, por exemplo, há uma discussão em cima das escolas integrais, né, de tempo integral, como política de Estado. Nesse governo de agora, as escolas de tempo integral elas estão sendo militarizadas. E aí vem os grupos de esquerda que falam que não, que não necessariamente uma escola de tempo integral tem que ser militarizada, né? Então, isso vai mudar, essa política de governo, ela vai mudar de acordo com o que cada político é eleito né, a sociedade escolhe ali os representantes políticos de acordo com o que ela acha que é mais correto ou mais ajustável, tá? E aí, o que acontece?
muitas vezes ocorre um negócio chamado estelionato eleitoral, que é você eleger um político que tinha uma proposta, uma campanha, e de repente esse governo faz justamente o oposto. Ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir para ganhar o voto, e quando ele entra, ele faz tudo ao contrário, tá? Ou não faz o que ele prometeu fazer. E aí tem outros dois conceitos que é importante a gente falar, né? Primeiro é o conceito de governabilidade e o segundo é o conceito de governança. A governabilidade, ela faz referência a 3 dimensões. Então, a primeira é a capacidade do governo para identificar problemas críticos e formular as políticas para combater esses problemas. A segunda é a capacidade dele de mobilizar recurso financeiro, material, infraestrutura, para fazer a implementação, né, mão de obra qualificada. E a terceira é a capacidade de liderar, né, essas pessoas e recursos financeiros e materiais para maneiras eficazes de gestão. Tá? A governabilidade significa, em resumo, a participação dos diversos setores da sociedade nos processos decisórios que diz respeito às ações do poder público. Então, traduzindo a governabilidade, um exemplo aqui. A governabilidade é quando governo de oposição, governo atual, população, está numa linha de pensamento. Então, hoje, o que a população quer? Vacina, tá? A população não quer cloroquina, a população não quer tratamento precoce, a população quer vacina, tá? Qualquer governo que tenta ir contra a vacina, ele vai perdendo governabilidade porque ele passa a perder o apoio da população, tá? Então, a governabilidade é a condição que ele tem, em outras palavras, assim, é a paz que ele tem para tomar as decisões. Ele tem mais liberdade, ele tem mais flexibilidade para tomar decisão, porque ele está tendo respaldo da população. Por que muitas vezes os jornais, a mídia faz, por exemplo, campanha de aprovação, faz pesquisa de aprovação de governo, tá? Porque quando o governo tem um alto índice de aprovação, significa que ele está no caminho certo da governabilidade. Quando mostra as pesquisas de opinião pública, mostram que as pessoas estão avaliando o governo como ruim ou péssimo, isso é um sinal que ele está tomando decisões ruins, está perdendo o poder de governabilidade. Tá? E a governança, ela está relacionada com o exercício da gestão de uma sociedade, ou seja, envolve a capacidade do governo para definir, implementar e cumprir as políticas e funções. Tá? Através do quê? Comando e direção, né, a coordenação e a implementação. Então, a governança é as ferramentas, uma vez tendo governabilidade, tá? Uma vez tendo o apoio, as condições para ele governar, a governança é o botar a mão na massa. A governança é, de fato, comandar e direcionar as ações, coordenar e implementar, tá? Então, assim, a gente pode dizer que para que se tenha governança, primeiro é preciso ter governabilidade, primeiro é preciso ter condições, tá? E a governabilidade, estou voltando aqui o slide, ela é resultado, por exemplo, de um processo democrático de escolha do gestor, ou da gestora, né? Ainda que não seja quem eu votei lá, mas foi eleito democraticamente, né? É preciso se respeitar isso, e a governança é ele ter as estruturas, ferramentas, pessoas, as ações, para que ele possa tomar e conduzir o processo da melhor maneira possível, tá? E uma boa governança na administração pública requer a adoção de 4 princípios. Tá? Então, para que ele faça a governança, ele precisa ter ou fazer a construção das relações éticas. Então, ser um gestor ali que preza por isso, tá? Que garanta respeito, que garanta vinculação aos códigos de ética e de conduta. Precisa garantir a conformidade em toda a sua plenitude, ou seja, fazer as coisas de uma maneira lógica, fazer as coisas assim, de maneira racional, coerente, tá? Em conformidade. Tá? Então,
assim, em alguns momentos aqui da minha aula, vocês vão ver eu fazendo algumas críticas, principalmente ao governo federal. O senhor está contra o governo federal, o senhor é de esquerda? Não, tá? Inclusive, posso até dizer aqui que eu até votei aí no Bolsonaro, porém, me arrependo do meu voto por conta de uma inconformidade na gestão dele o tempo todo, tá? E aí, para mim, o exemplo mais claro disso tudo é ele falar que não comprou a vacina A ou B porque não estava aprovada na Anvisa, e justamente as que ele comprou, as que estão com suspeita aí de irregularidade, de sobrepreço, de empresa, quem negociou era gente ligada ali à família do advogado dele, sabe? Então, aquele papo de, meu governo não tem corrupção, tá aflorando tudo agora. E se bem lembrar, no governo do PT, não foi durante o governo que se descobriu a corrupção, foi depois, né? Então, esse discurso de que não há corrupção no meu governo não é agora mesmo que vai ver, é depois, tá? Então, não tem conformidade, tá? Se não tendo conformidade, não é condição para boa governança, tá? Precisa ter transparência das ações governamentais, então não adianta sair botando sigilo de 100 anos em documento, porque isso não ajuda em nada a opinião pública, tá? Você botar sigilo num documento de 100 anos significa que ninguém que está aqui hoje provavelmente vai ver esse documento, né? Então, para quê? Qual é a necessidade disso? Tá? Não é algo transparente e justamente parece estar escondendo alguma coisa, né? E, por fim, a prestação de contas de forma responsável. Então, a governança, ela exige isso, tá? O fato de você não demonstrar o que é que você está gastando com cartão corporativo, tá? É uma maneira de você não ter uma boa governança, porque deputado, a sociedade vai ficar cobrando o que você está gastando com esse cartão. Do mesmo jeito que você, como pai, cobra do filho, você, como filho, era cobrado pelo pai e pela mãe, né? Fazer uma prestação de contas responsável. Porque enquanto você não fizer, você não vai ter uma boa governança. Então, a garantia desses princípios requer ainda a participação democrática de todos os atores da sociedade devidamente organizada, tá? Hoje, o que é que a gente tem? Pegando o exemplo desse cartão corporativo, que é o governo que mais gastou no cartão corporativo. E aí, assim, para eu julgar se o gasto está certo ou está errado, eu preciso saber a qualidade do gasto, eu preciso saber está gastando com o quê, né? E isso é importante, tá? Esse tipo de transparência é importante. Mas não pode divulgar, porque é uma questão que envolve a segurança nacional. Será? Né? Nem para o Tribunal de Contas, com grau de sigilo, ou para o Poder Legislativo, que é quem fiscaliza o Executivo, você não pode divulgar para ele dizer assim, não, realmente, é um gasto que precisou ser feito e gastou normal. Esse valor, apesar de ser alto, é um valor correspondente à ação que foi feita. Ok, eu, como membro da sociedade civil, estaria realmente satisfeita. Não, o TCU validou, o Poder Legislativo validou, para mim, eu ficaria satisfeito. Agora, ninguém ter acesso a isso é complicado. Como é que ele não está sabendo? Como é que eu sei que ele não está gastando dinheiro com milícia? Como é que eu sei que ele não está gastando dinheiro com uma empresa corrupta ou algo nesse sentido, né? Fica o princípio da dúvida, tá? E o Bresser Pereira, ele sintetiza, ele fala, né, nas palavras dele, que a governabilidade é a capacidade política de governar, advinda, né, ou derivada das relações de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade. Enquanto a governança é a capacidade financeira e administrativa, né, num sentido amplo de governo, implementar as políticas. Então, a governabilidade vem do apoio da sociedade, desde a escolha do voto até a aprovação ali do governo. E a governança é, de fato, as condições. Ele ter o dinheiro, ele ter boas relações com interno ou externo, né, com o grupo de trabalho dele, com a sociedade, e fazer a prestação de contas, a transparência das ações de governo dele. Joia? Para isso também, para que você tenha governança e governabilidade, precisa ser eficiente, eficaz e efetividade. Então, a gente já discutiu esse assunto também em aulas anteriores, né? Então, eficiência é com os meios, é com os procedimentos.
a eficácia é com o objetivo ou com o resultado, e a efetividade é a qualidade que isso vai ter no final, ou o impacto que isso vai ter pelo serviço prestado. Então, não adianta eu construir uma unidade básica de saúde gastando menos do que eu previ gastar nela, não adianta eu entregar a obra dentro do prazo, com qualidade e tudo, sendo que a qualidade que a gente diz ali não é a qualidade da obra, do prédio bonito em si, mas a qualidade do atendimento. As pessoas estão sendo bem atendidas, você faz um prédio lindo, maravilhoso, aí bota uma fila de espera que todo mundo fica lá no sol torrando. A pessoa vai para tratar uma febre, chega lá dentro com 42 graus porque estava no sol, né? Ou, de repente, vai para tratar um problema de saúde, fica na fila, fica tomando sol na fila ali o dia inteiro, de repente pega um câncer de pele por conta disso, né? Então, a efetividade é, se eu estou construindo uma unidade básica de saúde, eu espero que a população adoeça menos, tenha menos incidência de determinadas doenças, né? Entre outras questões. Essa é a efetividade do gasto público, tá? Então, eu já, né, desses exemplos eu já falei do jogador também, tá? E só para concluir, a atividade administrativa é um conceito mais amplo, porque ela se efetiva, né, quando em uma associação há um grupo de pessoas comandados por alguém que os governa, apoiado ou não de forma eventual por um quadro administrativo. Então, a simples existência de um governante, pode ser um chefe de família, um presidente de um clube de futebol, cacique de uma tribo indígena, presidente de uma empresa comercial, né, que são pessoas que caracterizam aí como governantes, cuja ação administrativa seja zelar pela ordem interna ou governo do grupo, garante a existência de uma associação, tá? Então, o que a gente chama de associação é isso, tá? Você precisa ter um governante e um conjunto de pessoas ali interessadas em um determinado objetivo comum, tá? Então, essa atividade administrativa, ela sempre existiu desde os primórdios da nossa humanidade, tá? Porque você tinha um líder de um grupo nômade, você tinha o chefe de família, você tinha ali o dono da propriedade de terra, tá? E isso, assim, sempre caracterizou o início, né, do que a gente conhece hoje como administração pública. E o conceito de administração pública é um conceito de Estado moderno, tá? A partir do século XV, onde nele é realizada a separação do que é público, né, de domínio estatal, e do que é coletivo, daquilo que é das pessoas. Tá? Então, aquilo que é das pessoas como público, daquilo que é das pessoas como propriedade privada. Tá? E aí, na próxima aula, a gente vai ver detalhadamente em cada uma das aulas os 3 tipos de administração pública: a patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Então, nessa aula de hoje, foi mais para introduzir esses conceitos de governança, governabilidade, o tripé da técnica, política e prática social, tá? Para que vocês compreendam na próxima aula como é que surgiu a administração pública, da onde que ela veio, tá? Então, a gente vai discutir detalhadamente, em 3 aulas, o modelo patrimonialista, que é um modelo um pouquinho... É o maior modelo, mas é o mais curto, tá? A burocrática, que é o intermediário, e na patrimonialista, durante a patrimonialista, eu já vou fazer o gancho com a burocrática, e por fim a gerencial, que é a que deveria ser feita, a que deveria estar acontecendo hoje, mas que muitas vezes não acontece, tá? Então, eu encerro aqui a aula de hoje, né? Como eu falei, ela é um pouquinho mais curta mesmo, porque é uma introdução, e deixa eu só confirmar aqui, porque amanhã a gente tem aula síncrona. Deixa eu só confirmar aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui a agenda. Só confirmar aqui. Eu nem tinha aberto a agenda hoje. Vou pegar aqui do mês ainda. Ah, não, perdão. Amanhã a gente não tem aula síncrona, tá? Amanhã eu já postei esses 3 slides do modelo patrimonialista, burocrático e gerencial. Aula 8, 9 e 10, tá? Eu queria que na aula de amanhã vocês já fossem fazendo uma leitura desse material, desses slides, já para vir preparados para as nossas aulas ao vivo. Por quê? Porque envolve todo um contexto histórico
tá? Que vai explicar a administração pública. É um contexto histórico um pouquinho complexo. E eu queria que vocês lessem esse material primeiro, antes da gente discutir eles em sala, tá? Até porque é provável que dele vai vir algumas perguntas, e esse material é o que vai cair em maior peso na nossa prova na unidade 5, tá? Então, amanhã a gente não tem aula síncrona, é o sábado que vem que vai ter, tá? A gente não tem aula síncrona amanhã, nossa próxima aula é na sexta-feira que vem, e eu peço para que vocês façam a leitura desses materiais que estão postados lá, para já vir mais preparado, para vir mais mastigado aí para as nossas aulas, tá? No mais, eu vou encerrar aqui a gravação, até hoje à noite está postado, tá? Só relembrando para os alunos que entraram aí depois, né, nessas últimas chamadas aí do vestibular, que estão com um buraco nas notas ali na primeira, segunda ou terceira, eu devo propor aí uma atividade no final do semestre para poder recuperar essas atividades aí, específica de quem não fez, tá? Quem fez e tirou nota baixa, não. Mas quem não fez, eu vou propor aí uma outra atividade substitutiva. Já? Eu vou encerrar aqui a gravação. Se tiver mais alguma pergunta, pode aproveitar aí para fazer. Se não, eu vou encerrar.